noite a quem está nos acompanhando. Nós estamos aqui em mais uma edição do Projeto Sessão Londrina. O Projeto Sessão Londrina é um projeto que visa trazer filmes brasileiros, né, exibi-los aqui na sala, no Espaço Vila Rica, e seguido de um debate com a participação de representantes do filme em questão. Esse projeto, ele é um projeto viabilizado através de recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de um edital lançado pela Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. Então, nosso agradecimento a essa oportunidade que a Lei Paulo Gustavo vem dando a projetos como esse, né? Também agradecer o Espaço Vila Rica pela iniciativa, na figura do Rodrigo Fagundes, que é quem faz a gestão desse espaço, e dizer que hoje, né, nós estamos aqui para debater, falar sobre o filme Termodielétrico, esse filme dirigido pela Ana Costa Ribeiro. Esse filme, a gente acabou de sair da sessão, é um filme que, na minha visão, é uma declaração de amor, né? E sobre essa declaração de amor, a gente começa dando as boas-vindas para Ana Costa. Enfim, Ana, parabéns pelo filme. É um documento maravilhoso sobre ciência, cultura, sobre arte, poesia, cinema. E eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco de você também para quem está nos acompanhando, e depois vai acompanhar esse material que vai ficar disponível no YouTube, no canal do Espaço Vila Rica, né, na internet. Boa noite, muito obrigado pelo convite, pelo aceite. Mais uma vez, parabéns por esse filme. Obrigada a você pelo convite, por estar exibindo o filme aí em Londrina. É a primeira sessão. No Sul não tivemos ainda, é a primeira. Bom, eu sou a Ana Costa, diretora do filme, enfim, roteirista, pesquisadora, diretora, montadora, produtora desse filme, no qual acumulei várias funções, escritora, faço filmes que, em geral, têm uma pegada mais pessoal, assim, né? Tem muitos filmes que partem de arquivos, muitas vezes, documentários, né? Mas documentários com muita imaginação, né? Documentários que, enfim, filmes que falam da realidade de uma forma poética, imaginativa e fabulando em cima da realidade também, né? Eu acho que a realidade, ela é feita também de sonhos e de imaginação mesmo. Então, eu gosto de fazer filmes sobre a realidade, podendo usar também a criatividade, né? Enfim, por aí. São filmes pessoais, documentários, filmes de ensaio também. Esse é bem um filme de ensaio. E estou à disposição para responder as perguntas de vocês. Curiosa para saber vocês... de que forma o filme chegou a vocês, né? Muito obrigado mais uma vez ali por você, né, se apresentar. A gente acompanha o filme e eu queria que você falasse um pouco de quando que esse filme e quando, assim, em que ano que você começou a trabalhar nesse filme, porque como você relatou, você tem projetos, os seus filmes tratam de questões que têm um envolvimento pessoal, né? E eu queria entender um pouco, assim, a partir de quando que você começou a trabalhar com esse projeto, até ele ficar pronto. Esse filme também está chegando agora às salas com apoio da Lei Paulo Gustavo, né? Então eu queria entender um pouco esse processo sob a perspectiva de quando começa até, vamos dizer assim, da ideia até a exibição que a gente está agora vendo acontecer, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo. Sim, eu costumo dizer que eu não escolho os filmes que eu vou fazer, que eles que me escolhem, né? Assim, então, eu acho que eu faço filmes um pouco para passar de uma fase para outra da minha vida, assim. Então, o disparador desse filme foi mesmo a perda do meu pai. Eu perdi meu pai em 2015 e eu comecei a me interessar por essa história dessa ancestralidade paterna, assim, até com uma forma, eu acho, de atravessar por essa perda. Então, no início de 2016, janeiro de 2016, eu fui pesquisar. Eu tinha recebido alguns materiais de arquivo do meu avô, pai do meu pai, físico,
Joaquim da Costa Ribeiro, descobridor do fenômeno termodielétrico, alguns rolos em 8mm que já estavam revelados, mas que não tinham sido digitalizados para vídeo, né? Algumas cartas, algumas fotografias, e eu já tinha essa curiosidade de pesquisar essa história desse fenômeno misterioso que esse meu avô, que eu não tinha conhecido, havia descoberto. Então, quando foi janeiro de 2016, eu resolvi visitar o arquivo público dele, que fica no Museu de Astronomia aqui do Rio. E aí começa o desejo de fazer o filme, porque quando eu cheguei lá, eu fiquei muito surpreendida que eu encontrei mais de 800 documentos, né, desse pesquisador, e nesses documentos eu fiquei muito emocionada com o que eu encontrei ali, que foi, enfim, além de todas as pesquisas científicas mais específicas, de difícil apreensão, eu encontrei também alguns textos muito profundos, muito poéticos, assim, sobre o mundo natural que a gente vive, sabe? Então, achei que, como eu digo no filme, talvez olhar o mundo através do olhar de um cientista pudesse me ajudar a ver o mundo de uma outra forma, assim. Então, o filme foi mesmo um atravessamento. E levou 7 anos para eu conseguir contar essa história da forma como vocês viram ali, né? Eu sempre soube que era uma boa história, essa história dessa descoberta, mas para eu conseguir contar ela dessa forma, né? Um filme de processo, é um filme que foi sendo descoberto na medida em que ele foi sendo feito. Assim, eu não tinha a menor ideia de que ele teria essa forma ao final de 7 anos de trabalho, né? Então ele ficou pronto em 2023, e quando ele estreou no Festival do Rio, e aí ele está há 1 ano circulando festivais, né, em alguns estados do Brasil e fora do Brasil também. E agora, no dia 10 de outubro, que a gente estreou no Brasil, no circuito, né? Bom, para quem vai estar vendo esse debate, eu queria que você contasse um pouquinho, resumisse a história que você trata no filme, né? Porque na sequência eu tenho uma outra pergunta que vai ser sobre a narrativa, né, que você nos apresenta. Sim. O filme é um filme que eu falo que ele é inspirado livremente na vida e obra desse meu avô que eu não conheci, que foi o físico experimental Joaquim da Costa Ribeiro, que em 1944 descobriu um novo fenômeno que nunca tinha sido observado, chamado fenômeno termodielétrico. E aí o que acontece é que eu começo a me apaixonar por esse material de arquivo desse avô, e começo uma investigação compulsiva sobre essa história enigmática, dessa descoberta. E a partir desse mergulho profundo nesse material de arquivo, eu comecei a responder com a minha linguagem, né, que eu não sou cientista, poeticamente, artisticamente, criando imagens, criando poemas, começo a responder a esse material. E o filme, então, conta a história dessa descoberta, mas sempre fazendo um paralelo, né, fazendo analogias dessa descoberta científica com a vida, com as passagens de fase nas nossas vidas, porque o fenômeno ele trata de correntes elétricas a partir da mudança de fase de alguns materiais. Ele descobriu no laboratório dele, ele era físico prático, né, de experimentação, de laboratório, derretendo um pedaço de cera de carnaúba, que é aquela palmeira do Nordeste. Sim. Descobriu que apenas da passagem da fase sólida para líquida ou da líquida para sólida surgiam espontaneamente correntes elétricas. E quando eu entendi o que era o fenômeno, eu achei que ele pudesse talvez nos ensinar alguma coisa sobre as nossas transformações da vida, assim, né? De forma que talvez, né, tem aquela máxima da ciência, nada se cria, tudo se transforma. Sim. Mas o que o fenômeno termodielétrico traz para essa discussão, eu acho que é um pouco nada se cria, tudo se transforma, mas e se em algumas transformações alguma energia surgisse, algo fosse revelado, né? Alguma eletricidade saísse, né? E é um filme que fala também, é um filme que fala da perda, né? Então eu acho que a ideia dele é fazer desse fenômeno científico, físico, talvez que ele possa
mudar, enfim, deslocar a gente um grãozinho de areia que seja, para olhar a realidade de uma outra forma, né? A partir do olhar de um cientista, enfim, a partir da natureza também, dos fenômenos naturais. Você citou, né, que o filme fala da perda, né, mas é sempre uma perda em prol de um ganho que vem logo a seguir a partir dessas situações, dessas condições que você no filme explica pela física, mas também explica através da arte, né, colocando o seu ponto de vista. Você mencionou que tudo começa ali a partir de 2015, né, quando você teve a perda do seu pai, e você passa a investigar esse processo. Nesse momento já era a ideia fazer um filme? Enfim, você é uma realizadora que trabalha, tem as suas produções audiovisuais conectadas com questões pessoais, né? Mas já desde esse primeiro momento a ideia era fazer um filme, ou isso vai surgindo no processo, né? Nesses encontros que você vai realizando aí com essas questões passadas? Não, ele já nasceu com a ideia de ser um filme, mas eu achava que era um curta. Certo. Eu tinha a impressão de que ele era um curta logo de início, né? Assim. Sim. Mas ele acabou sendo um longa, e não só um longa, porque ele foi um processo tão rico de pesquisa e essas respostas... Peço desculpa, eu estou muito gripada. Essas respostas que eu fui criando, essas respostas poéticas, artísticas que eu fui criando para o material, elas acabaram virando mais do que um filme. Porque ao longo do processo foram tendo outras saídas. Eu fiz 2 exposições com o material do filme, né? E agora eu estou com vontade de fazer uma pequena publicação com o texto do filme. Então, mas a ideia original sempre foi fazer um filme, assim. Só que ele virou um longa, era um curta e acabou, o material era tão rico que acabou virando um longa, assim. Não, e virou um belíssimo longa, sabe? Ele virou um longa que não se arrasta, né? A forma como você trabalha, nesse filme a gente tem um número sem fim de conexões. Eu fiquei, durante o momento que estava assistindo o filme, pensando como é que seria o mapa mental desse filme, né? De tantas conexões que são estabelecidas, né? E como é que você tratou isso? Porque no filme você vai para frente, volta também em diversos momentos, né? Então ela não é uma narrativa linear, ela é uma narrativa não linear. Como é que foi esse processo de criação e também porque, como você falou, você tinha a ideia inicialmente de fazer um curta-metragem. O curta-metragem, essas coisas podem ficar mais soltas, né? Esse formato aceita maior liberdade. Já no longa, essas conexões elas precisam ser mais cuidadas para manter a atenção do espectador, né? Então, como é que você trabalhou isso, essa questão de roteiro? Isso foi tudo mais resolvido na montagem? O momento que você entende que isso vai virar um longa é na montagem, ou isso tem um roteiro para esse longa? Como é que foi esse processo de criação sua? Muito boa pergunta, Caio. Eu adoro falar sobre isso. Não, logo, rapidamente eu vi que não era um curta, que tinha material. Eu nem tentei fazer o curta, assim, nem cheguei a montar o curta, nada disso. Ele rapidamente, já na pesquisa de arquivo, eu já vi que o material era muito potente e que realmente você precisa de um filme mais longo. Agora, realmente, é um filme muito complexo, né, nessa questão da narrativa, e é um filme que eu descobri uma coisa muito interessante, porque eu sempre gostei muito de cinema experimental. Eu assisto muito, né, filmes experimentais e tal, sempre gostei muito, mas ao mesmo tempo nunca me senti uma cineasta experimental. Eu não tenho muita, assim, essa coisa de mexer diretamente na película e tal. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava conflituada por isso, porque eu também gosto muito de narrativa, eu gosto muito de histórias. E aí, com esse filme, eu descobri que eu podia fazer, eu costumo chamar que é uma narrativa experimental. Eu não acho que é um filme experimental se a gente for pegar a tradição do cinema experimental, né? Quer dizer, o máximo, assim, expoente poderia ser, por exemplo... Desculpa. O Stan Brakhage, né, que cola
as asas da borboleta na película, né? Assim, Sim. eu acho que existe toda uma tradição do cinema experimental muito mais radical, mas, então eu realmente não sinto que... Alô, vocês estão aí? Estamos aqui te ouvindo, sim. De repente subiu a imagem. Então eu falo que é uma narrativa experimental porque eu acho que ele tem uma experimentação, é um filme de pesquisa de linguagem, mas ao mesmo tempo ele é narrativo, né? Sim. Ele conta uma história. E aí eu vi, poxa, que bom, eu posso fazer um filme que se arrisca em termos de linguagem, mas ao mesmo tempo que conta uma história, que é algo que eu amo, né? Contar histórias e ouvir histórias. Então, realmente, esse era um desafio, de que forma fazer um filme que tenha esses momentos poéticos, mas ao mesmo tempo que a narrativa ande para frente, né? Sim. E aí, assim, eu acho que algumas coisas. Uma é que eu, como montadora, né? Eu sou montadora. A minha maior especialização no cinema é a montagem. Então, assim, eu tenho uma vivência de ilha de edição, né, de muitas horas trabalhando mesmo como montadora. Então, algo que me fascina muito, e você falou da palavra associação, eu sou uma pessoa associativa, né? Sim. Então, realmente, né, o filme é uma constelação de imagens, de sons e de palavras. De referências, né? Pode falar, desculpa. É uma constelação de referências, né? Então... Também, também de referências e de imagens. E aí a minha mente associativa, né, de montadora e também poeticamente, pensando, sempre fazendo associações entre as coisas, né? E eu sou muito fascinada por essa questão da coexistência de vários tempos ao mesmo tempo. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com física, assim. Eu não vou saber falar através da física, mas eu posso falar através da montagem e da poesia e da narrativa, que eu quero dizer com vários tempos, né? Se você for pegar o filme, ele tem várias narrativas que caminham paralelamente, né? E algumas horas, umas delas aparecem mais. Você tem, por exemplo, a história política do mundo, né? Então, Segunda Guerra, né, o que estava acontecendo ali nos anos 40 e tal, né? Isso é uma linha de tempo. Uma outra linha de tempo é a história, a descoberta mesmo do fenômeno. Sim. A outra linha de tempo... Então, assim, eu tive vários processos de trabalho que me ajudaram. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz isso na ilha mesmo. Eu peguei umas fitas coloridas, assim, e uma era a história mundial, a outra era a história da ciência. Sim. O que acontece o que está acontecendo na ciência. Então, Marie Curie, radioatividade, tal e tal coisa. Aí, o que está acontecendo na vida do meu pai naquele momento? O meu pai tem 6 anos quando explode a Segunda Guerra. E o que está acontecendo na vida da minha avó? O que está acontecendo? Então, eu fazia, assim, várias linhas de tempo, assim, né, também, para me ajudar. E o processo, eu falei muito também do processo de montagem, tenho falado nos debates, que ele começou muito antes de eu chegar na ilha de edição, né? Assim, eu fiz várias pranchas, assim, de colagens, né? Um filme de colagem também, colagens de imagens e texto, ia fazendo associações muito antes de eu chegar no computador, né? Então, também isso foi sendo construído, assim, através de processo mesmo, do processo criativo. E sim, teve texto. Tem uma hora que um filme como esse tem que ter um texto, assim, né? E aí o texto foi o que eu fiz até o final. Assim, eu já tinha entregado o filme para o apoiador, depois que eu já tinha entregado para o Itaú Cultural, ainda fiz algumas alterações em alguns parágrafos do texto. Então, o texto foi muito estruturante também, e ele foi sendo feito antes, durante e depois da montagem, assim, né? Ele foi sendo retrabalhado ao longo do processo. E o que me chama a atenção é o fato de você ter esse quase sem números de conexões, né? E não, porque assim, a gente, como realizador, acaba se envolvendo tanto com a história que tem certos momentos que a história leva a gente, e quando a gente vai ver, às vezes está meio disperso, né? E aí tem que ter todo um trabalho de retomar.
Mas no filme, eu acho que a palavra seria lógica, sabe, Ana? Você consegue trabalhar com as questões da física, com as questões técnicas, com as questões da narração, né? Com esses 100 números de conexões, mas tudo isso com uma lógica, né, de construção. Então, isso é o que dá a gente, como espectador, uma noção do quanto você se empenhou, do quanto você levou a sério esse processo, né, de construir uma narrativa coesa para entregar para a gente que se coloca numa plateia para assistir esse filme dentro de uma sala de cinema, né? Então, isso foi uma impressão que eu tive, né, ao assistir o filme. E eu queria que você falasse agora um pouco, porque esse filme tem muito de imagem, mas ele também tem muito de som, né? Ele tem o som ambiente, ele tem o som psicológico, os efeitos, né? Ele tem a trilha, ele tem o silêncio. Então, como é que foi lidar com essa parte sonora de um filme que é conduzido por uma narração, né? Sim, ótima pergunta também, Caio, porque esse filme, como eu disse, foi um filme de processo, ele não foi sempre assim, né, a narração toda em off, eu falando, né, no começo eu comecei fazendo umas entrevistas com alguns pesquisadores, alguns cientistas, e por um breve momento, rapidamente eu desisti dessa ideia. Eu achei que poderia ser um filme que tivesse as pessoas falando e tal, né, como num documentário mais clássico. Aí rapidamente isso foi descartado. Depois ele passou a ser um filme de várias vozes, eram várias vozes, as minhas, das dos pesquisadores. Eu fazia só os meus textos, uma voz masculina fazia os textos do meu avô. Enfim, era uma coisa que eu ainda estava ali muito escondida, assim, né, diluída nesse filme mais, assim, mais polifônico, até que, através do processo, eu entendi que não, que eu seria a melhor pessoa para contar essa história, que ela deveria passar mesmo pelo meu corpo, por mim, e eu entregar, né, essa história para o espectador, e isso também me daria muita liberdade de poder me apropriar de todas as vozes, né? Quer dizer, eu coloco ali na voz trechos, textos do meu avô, textos meus, textos de outros livros que eu li, poemas de outras pessoas, pedaços de referências mais científicas que eu peguei ou na internet ou em alguns artigos científicos. Então, esse caldeirão de vozes... Desculpa. Me deu muita liberdade, mas, por outro lado, quando eu cheguei a essa conclusão, eu sabia que se a trilha sonora não fosse muito boa, se a banda sonora não fosse altíssimo nível, o filme ia ficar ruim, né? Porque era um filme que apostava muito no som, assim, né? E eu acho que só a minha voz ia ficar uma coisa um pouco... frágil, assim, né? E aí eu já era muito fã do coletivo Grivo, né? Que eles fazem os filmes do Carlos Guimarães, que é um artista que eu gosto muito, de outras pessoas lá em BH, mas eu achava que eles nunca iam topar, porque, né, meu primeiro longa e tal, eu não conhecia eles, mas eu cheguei até eles e eles gostaram muito do projeto, e eles tinham algumas vantagens, né? Uma das vantagens que eles tinham é que eles faziam tudo, né? No cinema, geralmente, é muito fragmentado. Uma pessoa faz a trilha sonora, a outra faz, né, o desenho de som, os efeitos e tal, que você chamou de sons mais psicológicos e tal, e a outra vem e faz a mixagem. Então, é tudo muito separadinho. Sim. E eles faziam tudo, e eu acho que isso se adequava muito à proposta do filme, porque o filme tem muito essa proposta de não separabilidade entre as coisas, né? Se ele tem essa proposta também nas disciplinas, né? Quando o mundo é o mesmo, né? E a gente está aí nesse filme abordando ele através da física, da poesia, da arte, né? Da ciência, do cinema, e da mesma forma o som, né? Então, eu também achei que era muito, muito adequado grupo, né? Eles são uma dupla, são dois, sonora, que pudesse dar conta de tudo. Então, às vezes, você não sabe o que é a música, o que é efeito, as coisas se fundem, né?
de uma forma muito natural, assim. Então, foi muito prazeroso, assim. Eu fiquei muito satisfeita, assim, com o trabalho deles, assim. Acho que o filme não teria a mesma potência se não tivesse tido esse trabalho, realmente, você tem razão. Do som tão preciso, assim, né? Preciso e delicado ao mesmo tempo. Meu nome é Albert, sou engenheiro eletricista, eletrônico, com especialização em telecomunicações. O filme é de um deleite para quem é dessa área, né, que tem formação nessa área, é de um deleite enorme. E eu acabo percebendo a amorosidade, né, que você colocou nesse filme. Então, há muito amor, né, quando você sai do físico, vai para o emocional, vai para o mental, transita assim com uma facilidade e nos apresenta de uma forma muito amorosa essa transição. E a transição também que você consegue passar no filme, através de todos os resgates históricos, a transição que você passa dos reinos, você passa do reino mineral para o reino vegetal, né? Teu avô, né? Resgatando o que o teu avô transitou, né? Ele vai do reino mineral, reino vegetal, reino animal, transita por tudo isso no microcosmo, no macrocosmo, é de um deleite fantástico. Então, a gente agradece como brasileiro de uma pessoa que fez um resgate tão precioso, né, de uma área em que o Brasil, assim como Mário Schember, assim como seu avô, como, né, César Lattes, grandes expoentes do Brasil, né, e que a gente ouve tão pouco, né? Ouve tão pouco. Então, me chamou muita atenção como que você consegue apresentar de uma forma assim amorosa, de uma forma de uma representação com muita propriedade entre essa física, essa mecânica quântica, e de uma forma assim que, se eu tivesse uma palavra para descrever, seria um filme holográfico. Então, é de uma holografia, assim, que, assim, nos chama muita atenção devido à dificuldade para se produzir um material como esse. Agradece e a minha pergunta é sobre essa ancestralidade e na construção, como que me passou assim que houve um resgate muito grande de ancestralidade e de uma aproximação, apesar de você não ter conhecido o seu avô, mas pelo trabalho dele, né, eu queria ouvir um pouco mais sobre essa ancestralidade, o que repercutiu para você e como essa amorosidade em relação à ancestralidade foi derramada no filme. Muito obrigado. É Álvaro? Albert, muito obrigada pelo comentário, Albert. Poxa, o engenheiro eletricista como ele, né? Como ele também, formado em engenharia elétrica. Vou fazer alguns comentários dentro das coisas que você falou. Primeiro, a questão dos mundos mineral, vegetal e animal. Feliz que você tenha ressaltado isso. Eu costumo brincar que a musa desse filme é a Carnaúba, né? Então eu acho que o filme ele tem essa proposta de se apropriar desse modo como o meu avô olhava o mundo, sem hierarquia, né? Se interessando por todas as pequenas coisas, né? Pelos materiais, pelos minerais, pelos vegetais. Então, o filme tem essa proposta de olhar para tudo, que é uma proposta da tradição do documentário poético também, de olhar para tudo sem hierarquia, né, dando valor a todas as coisas. Então, eu falo, poxa,
tem alguns filmes, né, agora que a musa é a Fernanda Torres, o meu é a Carnaúba. Qual é a diferença, né, no sentido de que eu cada vez mais acho que o mundo mineral e vegetal é tão importante quanto o animal, né? Então, eu realmente quis dar essa ênfase mesmo aos reinos para além do nosso, né? Assim. E sobre essa questão da ancestralidade, né? É muito interessante, porque eu realmente, o que eu falo no filme é verdade, né? Eu sabia desse avô era que ele era um cientista, né? Que ele tinha sido um cientista, que tinha descoberto um fenômeno e que era um pai muito afetuoso, né? Eu acho que o filme fala muito de afeto. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a primeira coisa que o Caio falou quando eu falei da perda, que ele falou, não, mas é uma perda que é sempre resgatada e que você tem um ganho também, no sentido de que o filme ele fala muito dessas conexões, né, dessas relações entre as coisas, entre as pessoas, fala muito de afeto. Então, eu acho que eu já sabia que a família do meu pai tinha esse fascínio pela pesquisa, eu já me identificava com isso. Eu também sou uma pesquisadora, compulsiva, né, com esse trabalho com arquivos e tudo mais. Eu adoro estudar, eu adoro pesquisar. Eu já sentia essa herança intelectual dessa família, mas o que eu descobri foi realmente, né, nesse contato com a ancestralidade, uma identificação com esse avô que eu não sabia que eu tinha, porque como eu não conheci ele, né, eu costumo dizer que o filme é um encontro entre duas sensibilidades. Eu acho que não é um filme exatamente biográfico, embora ele fale um pouco da biografia dele, mas é um filme muito mais do encontro entre essas duas sensibilidades, a sensibilidade minha como artista, como poeta, como cineasta, e a dele como cientista. Mas ele é um fantasma para mim, né? Ele é um... Então, isso foi muito emocionante, esse encontro dessas duas sensibilidades. Assim como ele olhava o mundo sem hierarquia, eu também sou alguém assim, que estou diariamente olhando o mundo dessa forma, com esse interesse nas pequenas coisas, né? Então, nesse sentido, foi muito emocionante, assim. E, por fim, para falar dessa questão dessa herança que me veio através desse avô, dessa sensibilidade, eu fiquei muito emocionada quando eu encontrei a primeira carta do filme, né? Que eu acho que também é algo que eu não sabia que vinha dele. Foi uma herança que eu tive de experiência de vida com meu pai, que sempre me falava muito isso que está nessa carta, mas eu não sabia que essa carta existia. Falava, não, o que vale é você ter tentado, né? Todas as vezes que eu, fui decepcionada, não fui selecionada em algum concurso, algum trabalho, alguma questão assim, meu pai sempre me incentivou muito e falava, não, mas você está tentando, você está correndo atrás. E eu não sabia que isso vinha do avô dele para ele, e agora também fazendo debates com pessoas como você, entendendo que isso faz parte do próprio método científico, né? Que você experimenta e você chega... O não resultado é um resultado também, né? Então, assim, faz parte da experiência de laboratório mesmo. Então, é algo que eu aprendi muito fortemente com meu pai, que eu não sabia que vinha desse avô e muito menos da ciência. Então, também foi uma descoberta interessante. Ana, você me ouve? Agora sim. Ana, o que eu acho que é uma questão chave nesse filme é que normalmente quando a gente olha para filmes que são muito pessoais, principalmente essa perspectiva do pessoal olhando para o passado, né, a gente ter filmes muito melancólicos, né, e isso é algo que a gente não sente. Eu não sinto melancolia, o que eu vejo é alegria, sabe, uma alegria da saudade, de um reencontro, né? Então o teu filme para mim me passa muito mais essa perspectiva da alegria, de quem tá, como eu disse para você, são coisas, são perdas que estão gerando ganhos, vamos dizer assim, sabe? Tá indo para frente, né?
Então, e tudo isso feito também com uma base lógica, né, muito, muito importante, muito interessante, porque eu não entendo praticamente nada do mundo da física, né? Mas eu saí do filme entendendo um pouco, né, de questões da física que envolve essa descoberta, né, do termo dielétrico. Então, é um filme que consegue ficar nesse ambiente da poesia, da sensibilidade, da arte, mas consegue também entregar, né? Nós temos o Albert aqui, que é do campo específico, e ele se sentiu contemplado, né, do ponto de vista. Ou seja, não tem uma... Porque às vezes a gente que é da arte vai querer fazer alguma coisa ligada a temas muito específicos, né? E a gente não consegue dar conta, e aí fica uma coisa muito superficial, sem consistência. Mas não é o caso do termo dielétrico, é justamente o contrário, tem profundidade e tem, sobretudo, humanidade, né? Essa questão de você se colocar no filme, essa questão de ter o teu avô ali também, isso, e teu pai, as cenas finais ali, né? A cena final com teu pai é fantástico ali, ele com 19 anos, fazendo também uma experiência física, né? A questão do vento. E eu queria aqui só emendar uma pergunta que é sobre tua avó, né? Nós temos 2 cartas dela para o teu avô no momento onde ele de vida, né, de sucesso, porque vamos dizer assim, é o pós a descoberta dele, quando ele está comunicando, tendo portas abertas pelo mundo para contar, né, da sua descoberta. Tem aquela carta do momento ali, Paris, né, da sua avó, e depois tem uma segunda carta que é para quando ele está já indo para os Estados Unidos. E elas estão em 2 tons bem assim diferentes, né, diria até conflitantes. Então, essas cartas você encontrou junto com os outros documentos deles, ou isso estava em algum outro lugar mais de âmbito pessoal? Vamos de trás para frente, então, a questão da mulher primeiro, né? Não, pois eu fiquei muito... As cartas da avó acabaram tomando uma dimensão muito grande no filme. Eu não sabia que elas iam tomar essa dimensão tão grande, mas realmente elas vieram com muita força, né? E alguns cientistas até me agradeceram isso. Eu estava muito preocupada de passar o filme para os cientistas, o que eles iam achar e tal. E uma das coisas que eles me agradeceram era: que bom ver um filme sobre um cientista que você vê que ele também era uma pessoa como qualquer outra, tinha filhos para sustentar, tinha uma mulher que tinha questões de paixão e, ao mesmo tempo, conflitos, né, e tudo. Mas não, as cartas não estavam aí. É até um bom exemplo da gente pensar a questão do arquivo, né? Por que essas cartas não estavam no arquivo público dele? Por algum motivo elas não chegaram lá. Elas estavam com uma tia minha, são cartas todas... Elas estavam com a minha tia mais velha. São cartas todas escritas em francês, na verdade, porque eles falavam, se correspondiam em francês, mas eu achei que ia ficar um pouco... Não tinha necessidade de ser em francês, eu traduzi as cartas, deixei só o Mon Amour para ficar ali, para marcar um pouco a questão francofônica entre eles, mas eram cartas em português. E eu gostei muito, eu aprendi muito com essas cartas da avó sobre o amor também, sabe? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que ela era muito apaixonada por ele e apoiava muito ele, ela realmente ficava aqui enquanto ele estava viajando, resolvendo questões, fazendo pagamentos e pegando relatórios, enfim, além dos 9 filhos, né? Ela também era uma mulher que sabia se colocar, assim, né? Eu achei naquela última carta. Poxa, você está aí, né, fazendo uma coisa importante, mas eu também vou parir o 10º filho, né? E aí a tragédia da história, que ela perde, ele está no Rio com ela, quando ela vai fazer o parto do 10º filho, mas falece o filho e ela, né? Assim, no parto, naquela época. E o que acontece com essas cartas, elas acabaram tomando esse peso muito grande. Eu não sabia que iam tomar, mas realmente vieram com muita força. E acabou que eram algumas mulheres, né, que vão aparecendo no filme, né? Eu tenho falado isso com algumas
mulheres que têm me entrevistado, têm perguntado essa questão das mulheres no filme. A gente tem primeiro Urânia, né, que é a primeira mulher que aparece no filme, depois Marie Curie e depois a minha avó, né? Então, acabou que o filme, que é um filme que poderia ser um filme bastante masculino, né, um filme que parte da perda do meu pai para falar do meu avô, acabou tendo uma representatividade grande assim das mulheres. Eu fiquei feliz com isso, foi algo que aconteceu no processo naturalmente também. As imagens de vocês todas sumiram, mas vocês estão aí, né? A gente está aqui sim, estamos ouvindo você e vendo você. A gente tem uma questão aí que embora a narração seja toda feita por você, a gente sente essa multiplicidade de vozes, né? Então, de personagens ativos. Então, isso também é algo muito positivo, porque essa opção, essa decisão de fazer um filme, né, com uma narração que vai do início ao fim é também uma decisão bastante difícil, mas no caso do teu filme, né, funciona muito bem. Então também parabéns aí pela tua capacidade de execução, né, porque imagino que para você o desafio de se colocar fora e dentro, né, é um filme porque você está extremamente envolvida com toda a história, né? Então, e fazer um filme é escolher o que fica e o que não fica, né? Porque a sua pesquisa é uma pesquisa bastante ampla, um número de documentos, de imagens, de sons e tudo, e por aí vai. Então, decidir o que fica e o que não fica no filme deve ter sido um desafio bem, bem importante. Sim, sim. Eu fico feliz que você sinta essa multiplicidade de vozes no texto, que a proposta era essa mesmo, e inclusive, outro dia até o pessoal que estava... o filme foi passar na Polônia, e eles mesmos faziam a transcrição de polonês, do inglês para o polonês, e aí os tradutores confusos, mas quem é que está falando isso? Quem é que está falando isso? Onde é que eu boto itálico? Onde é que eu boto... Aí eu falei, olha, é justamente a proposta do filme não ter, assim como eu falei, da não separabilidade entre os sons lá, também a não separabilidade entre as vozes. Tem um momento que não importa tanto se aquilo ali que está sendo dito é um trecho de um poema meu ou de um texto dele, entendeu? Também acaba que as vozes elas vão se fundindo um pouco. Eu acho que isso faz parte da proposta do filme. Agora, uma coisa importante que você falou é a questão da distância, né? Eu acho que é uma coisa que eu também aprendi e que foi muito difícil eu ficar satisfeita com isso. Fico feliz que você fale que o filme não é melancólico, que o filme te trouxe alegria, porque eu acho que uma questão de distância mesmo. A gente, como documentarista, acho que o fato de eu não ter conhecido esse avô ajudou um pouco a ter uma certa distância. Por outro lado, eu sou alguém que né, tem um acesso por ser neta dele, então tem um acesso afetivo, acesso a alguns materiais que não estavam também disponibilizados. Então, existe essa ideia de que o documentarista, o grande desafio dele é buscar estar na distância justa entre ele, o autor, né, e a coisa que ele está falando, o tema, né, o objeto ali, o que ele está falando. Então, eu acho que eu fiquei feliz assim, com a distância que eu encontrei entre mim e o material, né, e a história. Então, eu acho que isso é uma busca que a gente deve sempre estar atento, que é exatamente o que você falou, né, para não mergulhar, não se perder completamente naquilo e também nem ficar frio também, né, sim, e completamente distanciado, né. Manter a temperatura. Porque qualquer filme é um filme pessoal, né. Sim. Então... Ana, o filme tem muito material de arquivo, muitas imagens de arquivo. Todas as imagens que parecem serem de arquivo são imagens de arquivo, ou você produziu imagens novas e realizou algum tratamento ali, um processamento de imagem para parecer imagens antigas? Como é que foi isso dentro desse filme?
Não, eu até já fiz isso em outro filme. Usei 8mm para aparecer uma imagem, mas nesse filme não. Esse filme tem, ao contrário, esse filme tem até uma questão bastante obsessiva com o trabalho com arquivos, que é um respeito muito grande, eu acho que eu acho que é uma coisa até tem a ver talvez com essa ancestralidade que o Albert falou aí, de um respeito muito grande aos materiais, sabe? Então eu não coloquei nenhum arquivo digitalmente, todos os arquivos são filmados, né? Eu queria a materialidade mesmo dos arquivos, né? Todas as fotografias são filmadas, não tem nenhuma que eu insiro digitalmente, né? Certo. Eu filmei, né? Ali em cima de uma mesa, no pano preto. E os arquivos de 8mm, os arquivos de 8mm que ele filmou, né? Que são aquele mais pastelzinho, né? As imagens amadoras, assim, eu também fiz pouquíssimos cortes, né? Você vê que é um material bem fragmentado, assim. Eu usei como se eu falo assim, nacos de arquivo, assim, sabe? Eram uns pedaços de arquivo mesmo que respeitavam muito a ordem que ele tinha filmado das coisas. Eu manipulei quase nada, assim, os arquivos filmados por ele. E os arquivos públicos, né, também, assim, os arquivos, os filmes, por exemplo, do Humberto Mauro, né, eu não fiquei picotando nada, assim, eu pegava os trechos dos filmes, assim. Então, esse filme realmente ele teve um trabalho bem obsessivo de respeito ao material bruto, assim, dos arquivos, a fisicalidade dos arquivos, assim, sabe? Isso foi muito bacana no filme, né? Ver esses materiais. A impressão que a gente tem é que em alguns momentos você trabalha o som, né? Porque alguns desses filmes talvez não eram filmes sonoros, e aí você insere alguns sons, isso tira o som, só aparece uma parte, isso tem, né? Com certeza, o som é totalmente inventado. O único som direto do filme quase único, é a parte das carnaúbas ali, que é a parte mais documental mesmo. Sim. Mas o resto do som é todo fabricado mesmo, e aí eu gosto de fazer isso, eu já fiz isso em outros filmes também, porque esses arquivos em 8mm, por exemplo, eles não têm som. Sim. Não tem som algum. Né? Eles realmente não é uma bitola anterior ao Super 8, né? Sim. E ele não tem som nenhum. Então eu gosto de trabalhar som nesses arquivos de forma pontual, assim, sem querer cobrir tudo. Então, por exemplo, ali quando eles estão uma piscina de água natural ali, que eles estão em Teresópolis, tem, assim, só os pulos, né? No momento que alguns momentos de sync, quando eles pulam na água. Sim. Mas não é o tempo inteiro, né? Sim. E também todo o resto do arquivo é feito assim. Tem alguns momentos de sync e outros não. E os arquivos também, públicos também. Muitos deles, acho que todos eles vinham sem som. Então, aqueles sons mais psicodélicos do experimento ali, tudo é o Grilo mesmo fabricando o som. E eles têm essa vantagem também, porque eles inventam instrumentos. Sim. Né, esse coletivo mineiro. Então eles também têm um trabalho muito material, muito físico com o som. Então eu acho que casou muito bem, assim. Ficou muito bom, o resultado é fantástico. Bom, eu perguntei isso porque me chama a atenção, né? Esse trabalho teu é fruto de material, documentos de arquivo, né? Se você não tivesse esses documentos, você não teria um filme, né? E aí eu fico pensando, porque você se baseou no celulóide, nos filmes, no papel, né, para os documentos ou para as fotografias, e hoje a gente registra as coisas num celular, no digital, né? Se a gente vai pegar determinadas, por exemplo, fotografias de 10 anos atrás feitas com aparelho celular, periga hoje você já não conseguir abrir essas fotografias porque os formatos foram mudando, né? Nós temos uma obsolescência programada. Enfim, você tinha as cartas deles, né, escritas no papel. Hoje a gente manda texto, praticamente você manda uma carta por WhatsApp, né, são mensagens.
Então, como é que será para daqui... veja, você estava recuperando, 2015 você voltou para documentos da década de 40, 50, então são praticamente 70 anos, né? Então, imagina daqui 70 anos, alguém lá em 2080, 90, tentar buscar esses artefatos que nós temos agora aqui para poder fazer um filme como esse que você está fazendo, né? Então eu fico pensando, claro que a tecnologia ela vem evoluindo, mas a gente também precisa se preocupar com o suporte que a gente usa para guardar essas nossas coisas, né? A gente perdeu muito esse viés de guardar. Eu ainda sou da geração que nós tínhamos coleção de discos, coleção de livros, coleção de uma série de coisas, né? E os nossos filhos hoje em dia já não se preocupam mais com essa situação de colecionar, de guardar, porque o mundo digital dá a ideia de que tudo está à mão a hora que você precisar, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque na minha visão o Termo Dielétrico é um filme que, sem esse material de arquivo, nas condições que você encontrou, não seria possível. Eu não sei fazer assim. Deixa eu ver se eu vou dobrar um pouco a sua pergunta. Eu acho que tem aí a questão do arquivo, né, e a questão da memória, né? Tem uma coisa que é interessante que eu também fui desenvolvendo mais no pensamento, assim, sobre esse filme, que eu falava eu sempre falei que era um filme que é o contrário, na verdade é um filme que poderia ter sido feito só com arquivos, né? É um filme que poderia ter sido feito só com arquivos, mas eu sempre tive vontade de ir mesmo, né? De ir mesmo nos lugares, de ir mesmo ver essas pedras, de ir mesmo ver essa palmeira, né? De ter a minha vivência ali. Então, eu falava uma coisa assim que eu acho que é interessante, que era o seguinte: pensar os arquivos como se fossem paisagens e as paisagens como se fossem arquivos, né? Sim. Então, pensar os arquivos como se fossem paisagens realmente a gente poder contemplar, né, esses arquivos, essa memória que nos é dada, e nos colocar frente a elas também, né? Porque eu acho que os arquivos, eles não são nem um lugar onde você encontra tudo, né? Todas as referências, tudo que aconteceu, né? Quer dizer, sempre vai ter a gente sempre vai imaginar um pouco enquanto a gente está olhando aquele arquivo, e ao mesmo tempo não é algo que não tem nada, né? Eu também não posso usar, eu uso arquivo de formas muito, muito livre, como vocês podem ver, o Albert pode ter visto aí que em algum momento eu estava falando de eletreto e estava mostrando uma coisa que não era exatamente um eletreto, né? Eu uso né? Mas era uma experiência de laboratório, né? Tem sempre a liberdade poética ali de trabalhar com o que eu tenho também, né? É um filme que tem pouquíssimo material bruto mesmo de arquivo. Então, eu me interesso e eu acho que a gente não pode deslocar completamente, né? Assim, tá falando de Segunda Guerra e botar uma imagem da Primeira Guerra, né? Eu acho que esse tipo de coisa, existe um trabalho ético, né? Quando a gente está trabalhando com arquivos. Então, ele nem tem tudo, nem tem nada, mas ele é sempre fruto de uma interpretação, de uma contemplação. E pensar as paisagens como se fossem arquivos foi um trabalho muito interessante também, porque eu pensava assim, primeiro assim, eu pensava, poxa, se eu fosse encontrar, se existisse um filme dos anos 40 lá das Carnaúbas, quem eu gostaria que eu gostaria de que tivesse feito, né? Isso me ajudou a pensar como eu gostaria de filmar. Eu pensei, eu acho que eu queria que os holandeses, que eu sou muito fã dos documentaristas holandeses, sei lá, Joris Ivans, né, o Johan van der Kel, que um desses caras tivesse filmado lá as Carnaúbas. Eu gostaria de ter assim, uma filmagem dos documentaristas. E se eu tivesse, talvez eu nem tivesse ido lá. Mas aí eu fico pensando sempre assim, sabe, Caio? Eu estou produzindo arquivos. Então, assim, eu não sei como é que vai ser o mundo, mas eu estou fazendo a minha parte, sabe? Claro. Eu sempre sou uma colecionadora, de imagens, são as palavras, e eu me preocupo muito, assim, de estar produzindo
material, né, que possa ser futuramente usado em outros contextos também. Assim. Tenho muita preocupação com a catalogação do material e tudo mais. Bom, Ana, essa perspectiva que você traz aí é bem interessante, né? Ajuda também a gente refletir ainda mais sobre o filme em si, mas também sobre esse perfil de filmes. Eu queria te perguntar agora se tem mais alguma questão sobre o filme que você queira tratar. A gente está indo agora para a parte de encerramento desse nosso papo, passa muito, muito rapidinho, né? Queria agradecer, né, você pela atenção, por toda essa dedicação ao nosso projeto aqui, né? E, enfim, queria te passar para, enfim, alguma questão que você queira comentar específica do filme ainda, do projeto, ou até mesmo contar sobre, você está agora com algum novo projeto, né? Também é importante a gente, é legal a gente saber um pouco disso também. E, enfim, suas palavras finais aí nesse nosso encontro. Tá bom, Caio. Não, eu queria falar só de uma questão que você fez aqui quando você perguntou da minha avó. Você perguntou também a questão da arte-ciência que a gente acabou não abordando. Então, só queria concluir falando isso, porque você falou uma coisa que é muito importante. Eu acho que isso é importante falar também para os jovens realizadores. Quando você falou, poxa, é um tema tão difícil, né? A física, eu não entendo, eu não domino isso, e eu tampouco, né? A física sempre foi a minha pior matéria na escola, assim. Eu sempre fui das humanas, da letra, da literatura, das artes, né? Da história, das humanas. E eu acho que o filme tem essa proposta de integração entre arte e ciência, e eu queria dizer que não foi fácil eu entender que eu era capaz de fazer esse filme por não dominar o assunto, né? Por não dominar, porque em determinado momento eu entendi que para contar essa história eu não precisava entender de física quântica, entendeu? Eu precisava saber apenas de questões muito elementares, né? Da física, né? Quando eu falar de radioatividade, né? Enfim, mecânica quântica e tal, são coisas muito elementares que eu precisei aprender, e claro, a história da descoberta em si, o que significava o fenômeno, para poder falar desse tema. Então, e do mesmo modo também o trabalho com arquivos, é um trabalho que você não domina totalmente, é sempre uma tentativa, né? Então, o que eu queria dizer é que eu acho que para a gente falar de um determinado tema, seja ele o mais distante que for dos nossos conhecimentos, basta a gente se interessar mesmo, sabe? Ter o desejo de falar daquilo. Eu acho que o filme, o documentário, e isso que me instiga muito a fazer documentário, é justamente isso, como se fosse um passaporte para você falar de alguma coisa que você gostaria de saber, mas não necessariamente você sabe daquilo, né? Você Sim. vai tateando da forma que é possível para poder contar a história. Então, queria falar isso, que eu também não entendo de física. Entendi. E ter conseguido fazer o filme. Mas ficou ótimo, né? O resultado é bem impressionante. Muito obrigada pelo convite, pelos comentários, gente. Foi ótima essa conversa. Bom, a gente espera continuar com o projeto e num próximo filme seu que você também participe com a gente, né? Queria aqui também deixar a mensagem, dizer que esse projeto Sessão Londrina é um projeto viabilizado por recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de um edital aqui lançado pela Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, né? Então, isso mostra o quanto iniciativas, mecanismos como esse é importante para que a gente possa cada vez mais contar as nossas histórias. Nesse caso, mostrar uma história sobre a ciência feita aqui no Brasil, né? É um resgate extremamente importante, valioso e muito bem realizado. Parabéns, Ana. Muito obrigado. Também agradecer aqui a Embaúba Filmes, né? E ao Cine Vila Rica, o espaço Cine Vila Rica, por esse apoio aí, pela iniciativa tomada nesse projeto. Muito obrigado. Até a próxima.